Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela UOL-TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje até a 1 da tarde. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também fazendo perguntas pelo WhatsApp aos nossos entrevistados, aos nossos convidados de hoje. 973350038 é o número, de novo, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Segunda-feira, não é, minha gente? Vamos iniciar mais uma semana com muito empenho, dedicação, saúde para todo mundo. E para análise, para o debate aqui dos nossos assuntos, o que está proposto aqui hoje na nossa pauta, a gente vai receber Adriana Ramalho, empresária, ex-vereadora paulistana, filiada ao PSD. Tudo bem, Adriana? Bem-vinda mais uma vez. Obrigado pela colaboração com a gente sempre. Tudo bem? Boa tarde, Mauro, a todos os telespectadores, os ouvintes, a toda a sua equipe, a Zenildo, Fausto. Para mim é sempre uma honra e uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença. Também com a gente o Dr. Marco Kojorowski, ele é advogado, membro do Conselho Superior de Direito da FEComércio São Paulo. Tudo bem, Dr. Kojorowski? Bem-vindo mais uma vez com a gente. Boa tarde, Mauro Friesman, a todos os web espectadores, um abraço a Zenilda, ao Pedro, ao Fausto Camunha e aos nossos colegas de bancada. Obrigado pela presença. Eu anuncio aqui também com a gente o Fabrício Garcia, empresário, professor, palestrante. Ele é sócio fundador e CEO da plataforma Questione. Fabrício está lá em João Pessoa, na Paraíba. Tudo bem, Fabrício? Tudo bem, boa tarde, Mauro. Boa tarde, colega de bancada. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores. Uma grande satisfação estar aqui com vocês. Olha, já a gente vai estar também aqui com a presença do doutor Evandro Capano, advogado e professor. Ele é doutor em Direito de Estado e relator da 23ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. Ainda não está na nossa conexão, mas tão logo ele se conecte aí, a gente já vai para a conversa com ele também. Enquanto isso, pessoal, 12:02, vamos para o nosso primeiro tema da semana, dia de jogo da Seleção Brasileira lá no Catar. Daqui a pouquinho, às 4 da tarde, tem Brasil e Coreia do Sul. E antes da bola rolar, antes mesmo da bola rolar no Catar, uma coisa já era certa, que essa seria uma Copa do Mundo marcada por manifestações políticas. E a previsão começou a se confirmar no terceiro jogo, quando os jogadores ingleses se ajoelharam contra o racismo e por respeito aos direitos humanos, enquanto os iranianos não cantaram o hino nacional do país em apoio aos manifestantes lá do Irã, e seguiu com os alemães tapando as bocas na foto oficial, os dinamarqueses escondendo o escudo contra as violações dos direitos humanos no Catar, e um torcedor invadindo o campo com uma bandeira LGBTQIA+, e uma camiseta em apoio às mulheres iranianas e à Ucrânia. Que Copa do Mundo é essa, Adriana Ramalho? Claro, sempre foi palco ali de protestos, mas sempre de uma maneira mais contida, em razão do poder da FIFA ali para punição dos atletas, punição das delegações. Mas dessa vez bem diferente, né? Bom, Mauro, eu sempre defendi que as bandeiras pelas quais nós lutamos, elas precisam ecoar das mais diferentes formas, né? Sempre falei, inclusive, aqui no seu programa, que todos os meios de comunicação são importantes para a gente poder defender os nossos pontos de vista, mas principalmente lutar por igualdade, lutar por direitos e fazer valer esses direitos previstos na Constituição e nas leis. Isso no mundo todo. A gente tem rankings, né, que falam sobre a questão de violência contra a mulher, a gente tem rankings quanto à questão de proibir mulheres de estudar em alguns países que ainda tem essa prática, nas questões de gênero, nas questões sociais e culturais. Então, utilizar a Copa, que o mundo inteiro para assistir, para poder fazer valer essas bandeiras, lutar por direitos, falar sobre direitos humanos, eu acho extremamente válido. Então, para mim um motivo de orgulho ver que os jogadores
inclusive abraçaram determinadas pautas que a gente sempre fala que são de determinados nichos, né? Falar sobre a questão de respeito às mulheres, de combate à violência, de permitir às mulheres o direito de ir e vir, isso ser falado pelos jogadores homens, é para mim um motivo de avanço, né, de que a gente está realmente conseguindo fazer que com essas vozes sejam ecoadas das mais diferentes formas. Os direitos humanos cada vez mais avançam. Lógico que eu sempre também coloquei aqui a questão do equilíbrio, né, Mauro? Eu acho que todo o extremismo, ele não avança, ele não evolui, ele não progride. Muito pelo contrário, você acaba estagnando e fica uma guerra de braço, e eu acho que isso é prejudicial para a sociedade. Mas falar sobre as culturas das mais diferentes formas, de uma forma pacífica, e as manifestações, eu acredito que a maioria das pessoas concorda comigo, elas são pacíficas, a partir do momento que os jogadores se negam a cantar o hino, que usam uma abraçadeira e que falam principalmente daquelas questões sem atingir, sem agredir a questão cultural, regional do país, mas falar, olha, o mundo está avançando, então os países precisam abrir as suas cabeças cada vez mais, e por mais que tenha uma questão regional, cultural, as mulheres sofrem. Tanto é que elas reivindicam esse direito. Nós temos a Malala, por exemplo, que é um grande exemplo, uma grande inspiração, que sofreu um atentado porque queria estudar, trabalhar. Então, ela é a nossa fonte de inspiração para o mundo, e que isso possa acontecer mais vezes. 12:06, eu vou apresentar agora aqui com a gente, na nossa conexão, o doutor Evandro Capano, advogado, professor, doutor em Direito de Estado. Ele é relator da 23ª Turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. Doutor Evandro Capano, mais uma vez com a gente, obrigado pela presença. Tudo bem? Muito obrigado, Mauro. Muito tudo certo. Me desculpe um pouquinho do atraso, problemas de computador, né? Mas não, muito prazer em estar com essa bancada seleta de hoje. Então vamos lá, a gente já está aqui na conversa, eu vou seguir com você essa questão dos jogadores e torcedores, fazendo do Catar a Copa dos Protestos, o olhar também sobre o grau de politização dos atletas, né? Dentro de uma competição onde o mundo inteiro está acompanhando, e dentro de um esporte onde quanta gente, né, se identifica, e aqueles menos politizados poder se inspirar nos próprios atletas ali com seus posicionamentos. Isso não tenha dúvida, né? Eu escutava a Adriana Ramalho falando, é isso mesmo, né? E vamos dizer a verdade, né, Mauro? Aquela definição de democracia, né, do Lincoln, o governo do povo, para o povo e pelo povo, isso não ajuda em nada, né? E piora quando a gente pergunta, né, o que é democracia para você? E a pessoa responde, o governo da maioria. Nossa, isso me arrepia, né? O governo da maioria é um governo totalitário, né? Democracia se faz respeitando minorias, eu não tenho dúvida disso. E Copa do Mundo, megafone aberto para o mundo inteiro, muita gente perguntava, né, qual o motivo de levar uma Copa para o Catar. Eu achei maravilhoso, porque veio à tona realmente todas essas discussões, né? Tudo bem, a gente tem que respeitar a questão do plexo humano-religião, e nós não discutimos isso, nós temos que respeitar, né, a questão de cultura daquela população, mas algumas coisas são universais, né? E realmente, minoria tem que ser ouvida, discriminação é discriminação, e é um belo momento para a gente fazer, porque uma coisa é fazer uma reivindicação, né, Mauro? Outra coisa é você fazer, como disse a Adriana Ramalho, uma coisa pacífica dentro de uma Copa do Mundo em que o mundo está olhando isso. Parabéns para quem está se posicionando, parabéns para quem tem compromisso com pauta democrática, que esse é o futuro da humanidade, não tem como voltar, é a proibição do retrocesso, né? Não tem como. Obrigado, Mauro. Doutor Kojorovski, seu olhar sobre esse nosso tema. Bom, concordo com a doutora Adriana, com o professor Capano, um prazer tê-lo aqui também com a gente, né? O Fabrício. Mas a Copa do Mundo é uma vitrine para o mundo, né? Então, ela tem que ser utilizada pelas questões políticas e essas questões tão importantes, tantos jogadores negros sendo assediados, sendo violados seus direitos. E aqui no Brasil, né, a violência contra a mulher, especialmente o domicílio, né, que vai entrar nesse assunto, eu acho que é muito importante a equiparação da mulher com o homem na relação do trabalho. Vamos entrar agora em outra questão
também muito polêmica, que a doutora Adriana saberá conduzir, mas eu não tenho dúvida que todas as vitrines elas devem ser dedicadas, em especial, a esses momentos que têm que ser abordados esses assuntos tão difíceis que nós estamos enfrentando no dia a dia, a falta de respeito, a violência, a morte contra a mulher, contra gays. E isso realmente, graças a Deus, a Copa do Mundo no Catar conseguiu trazer isso através desses jogadores que são inteligentes, além de ser bons e brilhantes jogadores, são inteligentes a trazer um tema tão importante e tão atual para que a gente possa refletir e mudar, porque essa questão de estrutural, tudo a gente fala, não, isso daí é estrutural, isso tem que acabar. Eu concordo com o professor Capano, crime tem que ser combatido no tribunal como crime. Então, eu acho que está na hora da gente mudar esse discurso e ser assim, doutora Adriana, um pouquinho mais radical e mudar. E eu parabenizo os jogadores, a Copa, por trazer esses assuntos tão importantes para nós, para a sociedade brasileira. Obrigado. Fabrício, e esses protestos todos, a impressão que nós temos é que acabaram ganhando ainda mais visibilidade, mais força, justamente pelo fato da Copa do Mundo acontecer no Catar, um país aí com histórico de violações de direitos humanos, e como destacou aqui o doutor Capano, claro, a gente precisa respeitar ali a questão religiosa, a questão cultural do país, mas, assim, em hipótese alguma, se pode compactuar com a violação de direitos humanos. Estes eventos eles me lembram muito a célebre história do Jesse Owens, né? Quando, em 1936, um corredor negro-americano fantástico vai lá em Berlim, na Olimpíada de Berlim, e ganha 4 medalhas de ouro dentro do covil dos nazistas. E tem um filme belíssimo que fala sobre isso, vale a pena assistir quem não assistiu. E até um atleta alemão chega a dar a mão a Owen e reconhecer a sua capacidade incrível, né? Enfim. E ali eu acho que foi um momento histórico onde o mundo dos esportes ele foi marcado pela defesa dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, principalmente, claro. E isso me faz refletir também sobre como é que está sendo tratado o esporte no Brasil, principalmente no âmbito escolar. Vou puxar a sardinha um pouco aqui para a área da educação, porque o esporte ele mimetiza a vida humana e a realidade de forma controlada, né? Onde o jovem ele pode vivenciar a perda, ele pode vivenciar o convívio social com diferentes etnias, diferentes culturas, onde ele pode exercitar as suas habilidades emocionais e sociais de forma controlada e educativa. E muito me preocupa saber que no Brasil, em nossas escolas, o esporte hoje ele é tratado como um assunto em segundo plano, né? Diferentemente dos países desenvolvidos, onde o esporte é algo que está introduzido fortemente na educação. No Brasil, a gente vem perdendo espaço, e até mesmo nas escolas particulares, as mais caras, a gente não tem um incentivo adequado à prática do esporte. Então, não é de hoje que grandes campeonatos são pano de fundo para grandes lutas sociais e lutas pelos direitos fundamentais. A história de Jesse Owens, eu acho que ilustra bem isso, e é bem parecido porque a Olimpíada de 1936 foi realizada em um país que cerceava fortemente os direitos humanos, e depois já veio aquela tragédia toda do nazismo. E, interessantemente, 9, 10 anos depois da Olimpíada de 1936, o nazismo ele é derrubado na Segunda Guerra Mundial. Então, tudo isso é história, e quem sabe, né, a Copa do Catar também não esteja fazendo história nesse sentido. 12h13, pessoal. Este é o programa Gente que Fala, pela OTV ao vivo, edição de segunda-feira, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa transmissão, essa nossa jornada de hoje. Nosso próximo assunto agora, um levantamento feito pelo projeto Monitora, mostrou que somente na primeira semana de campanha das eleições deste ano, 97 mulheres na disputa receberam quase 4.500 ataques ou insultos pelo Twitter. Segundo a jornalista Ana Carolina Araújo, que é a diretora desse projeto Monitora,
Os ataques ocorrem durante o processo eleitoral, depois que elas são eleitas e ao longo do mandato também. Adriana, ao contrário do que muitos pensam, os ataques não são voltados a nenhum perfil específico, se a mulher é negra, se a mulher é branca, se a mulher é homossexual, de esquerda ou de direita. Basta ser mulher para ser atacada. Exatamente, Mauro. Aquilo que a gente sempre fala, tanto aqui no programa como em todos os encontros para falar sobre essa pauta, né? Que por mais que estejamos em pleno 2022, o quanto ainda precisamos avançar nas questões e pautas, pleitos para as mulheres, né? A questão de você ter voz e essa voz ser respeitada. Mas antes de seguir, deixa eu pedir uma licença e mandar um abraço aqui para o Dr. Capano, que eu sou fã de carteirinha. Dr. Capano, é bom revê-lo, viu? Muito bom estar aqui com você. E voltando ao assunto, essa questão de mulher participando na política. Antigamente a gente tinha aquela questão que a mulher ela não podia participar. Depois, não tinha direito nem a voto. Depois, a dificuldade da mulher conseguir uma legenda. Depois consegue esse avanço, a gente teve uma grande dificuldade das mulheres serem usadas em todas as campanhas como campanhas laranjas. Não que isso ainda não ocorra, ocorre muito, mas antigamente era mais ainda, ao ponto que foi preciso uma legislação para garantir 30% da participação feminina nas campanhas eleitorais. Mais um avanço. A dificuldade que nós temos de participar dentro e fora do partido, dos partidos políticos, como nós já falamos inúmeras vezes, né, Mauro? Inclusive, a gente teve um programa que a gente se estendeu bem nessa questão de terem mulheres participando dentro da estrutura de cada partido, desde a presidência, vice-presidência, uma mulher tesoureira na executiva do partido e assim por diante. Mas a constância que nós temos dessas agressões demonstram que a gente está conseguindo um ponto positivo. Trazer a atenção de todos, principalmente dos jornalistas, da sociedade, para que demonstre, para que as mulheres tenham cada vez mais coragem de denunciar quando agredidas. Porque as mulheres sempre tiveram medo, inclusive, né? Aquelas que sempre foram desbravadas, que foram corajosas, elas vinham e muitas vezes elas não tinham apoio, não tinham suporte. Hoje a gente consegue, através também das redes sociais, divulgar essas agressões e ter muitas pessoas sendo solidárias, mostrando, olha, isso não pode acontecer. Mais uma vez eu repito, a importância de ter coragem de falar, de usar as redes sociais. A gente teve aquele caso da vereadora que teve o microfone cortado enquanto ela falava pelo presidente da Câmara. E como isso viralizou? Uma vez que uma pessoa filmou, divulgou e várias outras compartilharam, indignando, repudiando esse tipo de atitude. Então, não é que vão acabar, vão cessar todas as agressões. Essas agressões vão continuar. É igual violência doméstica, né? Quando você fala assim, mas aumentou o número de violência doméstica? Ou aumentou o número de denúncias? Aumentaram o número de mulheres corajosas que vieram à tona falar? Então, a gente vai lutar para que esses números caiam, mas a gente sabe que cessar talvez não cesse, então a importância da gente estar cada vez mais debatendo, discutindo. E para falar aqui um ponto de equilíbrio aqui, de conscientização, eu acho que todas as formas de reivindicação elas são válidas, como a gente estava falando, o radicalismo, eu estava falando, o radicalismo não leva a nada. O radicalismo ele não ajuda. Precisa ter pulso firme? Precisa ter pulso firme. Nós precisamos ter leis mais severas? Precisamos ter leis mais severas. Mas em muitos momentos, quando a gente fala de manifestação, quando a gente fala de reivindicação, quando a gente fala sobre debates para poder gerar instrumentos que possam dar suporte numa boa lei, num bom texto de lei, eu acho que a forma mais pacífica é que leva com que a gente consiga aquilo que possa, de fato, ser executado de forma efetiva, produtiva e positiva. Por isso, acho que cada momento tem que ser aplicado de uma forma diferente, sabe, Maura? Em momentos que você está aqui debatendo, em que está construindo uma ideia para que possam ser ajudadas mulheres, para que possam ser ajudadas mulheres dentro da política, no combate à violência doméstica, no combate de violência como um todo, nas questões de melhorar a lei do feminicídio, nas questões de dar
melhores condições e salários para as mulheres no mercado de trabalho, de dar mais destaque e voz em mulheres em cadeiras de comando, eu acho que a forma pacífica é que a gente chega muito mais longe, muito mais rápido, para que a gente alcance conquistas valorosas, né? E não somente uma conquista mediana, uma conquista, uma legislação, que na hora de aplicar ela não vai ter efetividade nenhuma. Agora, nos momentos que tiver que ser duro, que tiver que ser severo, como na aplicabilidade da lei, né, principalmente na questão da lei penal, aí sim eu acho que a mão tem que ser cada vez mais pesada para que essas mulheres sejam defendidas e toda a questão de gênero também. Quando você fala na aplicação da lei, a gente pensa, evidentemente, na punição, né? Porque quando a prevenção não funciona, você tem que ter a punição. E, por exemplo, o que vimos na Assembleia Legislativa nos últimos tempos, eu destaquei aqui, né? Todo esse ataque ocorre durante a disputa eleitoral, depois da mulher eleita e ao longo dos seus mandatos, ou seja, lamentavelmente acontece dentro, vamos pegar aqui então o exemplo da Assembleia Legislativa, acontece dentro do parlamento e uma violência que parte dos seus próprios pares, e muitas vezes sem punição, ou com uma punição inadequada. E se me permite somar a sua fala, Mauro, até aquele episódio que aconteceu, né, que a gente sabe que teve aquela questão do assédio dentro da plenária, dentro do plenário da Lesp, eu conheço os dois parlamentares. E qual foi o meu posicionamento quando eu fui questionada? Eu falei assim, tem que ter a cassação do mandato, sim. Aí é onde a gente fala onde a mão tem que ser pesada, a mão de ferro. Sim, eu conheço os dois parlamentares, sou amiga dos dois, mas a gente tem que separar a situação nesse momento. Então, se houve ali uma agressão, se houve um fato criminoso, um ato criminoso, isso precisa de punição, precisa ser punido. Então, eu acho que saber separar, eu repito, quando é para construir, a gente vai ter lados com os mais diferentes pensamentos, as mais diferentes opiniões. E a gente precisa chegar no melhor texto, para uma lei boa, uma legislação válida. Porque as nossas leis, infelizmente, a maioria são feitas de qualquer jeito, ou por interesse político, de bancadas, ou por questões de acordo, e ao final a gente vê uma lei totalmente fragilizada. A lei do feminicídio, por exemplo, ela precisa ser melhorada, para que a sua aplicação também seja de uma forma melhor executada. Então, a construção ela precisa ser debatida da melhor forma possível, para que um interesse único, que é o interesse da sociedade, seja em primeiro lugar. Agora, quando cometido o ato criminoso, ele precisa ser aplicado conforme a lei. E se a lei não for uma lei que ela tenha as suas etapas, as suas nuances, e que ela, para cada caso, ela seja aplicada de uma forma específica, aí a gente não pode falar que naqueles casos mais graves, a gente tem uma lei severa que vai punir conforme o que foi cometido, o que foi feito. Então, por isso que a gente precisa avançar e muito, e eu sempre falei e vou repetir nesse final, os canais de comunicação são extremamente importantes para isso acontecer. Doutor Evandro Capano, autor do livro Advogando na Lei Maria da Penha, juntamente com o irmão, né, Fernando Capano, como é que os conceitos da Lei Maria da Penha se aplicam aqui na violência política? A gente tem uma lei, né, específica para isso, foi criada no ano passado, mas acho que ainda não traz muitos resultados, não é, doutor? É verdade, Mauro. Nós temos que realmente, na esteira do que diz a Adriana Ramalho, e aqui quero te agradecer, Adriana, também. Na verdade, o inverso é verdadeiro. Eu é que sou o fã de carteirinha, né? Não é o inverso. Seu trabalho é muito bom. Mas, até pegando um gancho na fala da Adriana, você vê, feminicídio. Feminicídio pode ser a morte da mulher, ou em situação de Maria da Penha, ou por menosprezo à situação de mulher. Né? A lei determina quais são as duas situações. Quando morre, é um absurdo, mas, né, do ponto de vista jurídico, ainda a lei cobre esse fenômeno. O problema, Mauro, Adriana, é a questão da tentativa de homicídio. Por exemplo, esse é um furo, uma lacuna que existe na lei que nós temos que trabalhar urgentemente. Dois motivos, Mauro, dois motivos que nossos espectadores podem enxergar, né? Aliás, o nosso pessoal de casa. O que está errado aí é a tentativa. Então, imagine o seguinte, Deus me livre e guarde, que eu, pelo fato da Adriana, ela ter essa posição de
de discussão, de protagonismo e tal, eu não gosto dela por causa disso. Imagine que eu não gosto dela por causa disso. Ou seja, o menosprezo em relação à mulher, aquela história. Onde já se viu uma mulher estar falando, né? É um absurdo isso, esse meu preconceito. Mas imagine que um dia eu persiga a Adriana, que tem a questão do stalking aí, e eu até tente contra a vida dela. Perceba, Mauro, perceba, as pessoas que me ouvem, que isso é um feminicídio. O problema que tem aqui, Adriana, que a gente precisa trabalhar, é que, veja, se nós tivéssemos uma relação de afeto, você teria direito à medida protetiva. Então, eu teria, não seria obrigado a não me aproximar da Adriana, a não sair de casa, se fosse o caso tal. Mas, no caso aqui, veja, eu não gosto da Adriana, Mauro, porque ela é uma mulher que tem opinião. E eu não tenho uma relação de Maria da Penha com ela. Não tem parentesco, não tem afeto, não tem coabitação, não tem nada. Quer dizer, a lei brasileira, e nesse caso do homicídio, eu vou lá, tento contra a vida dela e digo mais. E digo, porque eu já tive 2 ou 3 casos em que nós participamos, tentando fazer essa contenção, tentando fazer uma maior proteção da vítima, mas a lei não nos dá nada, né? A gente acabou fazendo lá, quando eu estava na Secretaria de Segurança Pública, coordenando a Polícia de São Paulo, a gente acabou tendo que torcer um pouco a lei para proteger. Porque, veja, Mauro, esse é o problema. Eu tentei contra a vida da Adriana, vou tentar de novo, estou dizendo que vou tentar de novo, né? E ela não tem um instrumental jurídico. Aí, nesse caso, era melhor você falar assim, ó, eu sou namorada dele, que aí tem. Né? Mas se não tiver isto, percebe? O feminicídio tem a questão do menosprezo, a discriminação, a condição de mulher. E eu não tenho instrumental jurídico na lei para fazer uma contenção de eventuais ameaças que podem redundar na perda da vida dela. Isso precisa ser urgentemente trabalhado do ponto de vista legal. Com legislação, aí nós fazemos toda a execução, todo o aparato jurídico para tentar acertar isso daí. Doutor Marco Kojorowski, seu entendimento. Fala, Adriana. Olha, para todos que estão nos assistindo e nos ouvindo, tá vendo porque eu sou fã desse grande professor e advogado? Porque ele é brilhante na explicação. É exatamente isso, eu compactuo e compartilho do mesmo pensamento, o quanto nós precisamos avançar, o quanto nós precisamos usar jornais, televisão, rede social, rodas de conversa, de debate, para avançar e cobrar o Congresso de uma efetividade, de uma responsabilidade, um comprometimento nos textos da lei, no que está sendo proposto. Um projeto de lei, a partir do momento que ele é protocolizado, ele pode, conforme a tramitação nas comissões, ser discutido, melhorado. Aliás, a finalidade das comissões é essa, que todos os parlamentares contribuam com o texto da lei, para quando for para plenário, ele ainda possa ser melhorado em plenário para depois votado. Mas esse comprometimento precisa existir, porque senão a lei é feita de qualquer forma. E quem sofre? A sociedade, são as pessoas, né? E é bom a gente colocar aqui um destaque para as pessoas pesquisarem. A Lei Maria da Penha é um grande exemplo, Mauro, porque a Lei Maria da Penha não foi criada por uma iniciativa do Brasil. Precisou a Maria da Penha ir para fora e por conta de um tratado, por conta de um pleito, de um apelo, né? Outro país chegar aqui e falar, olha, que absurdo é esse que está acontecendo? E obrigar o Brasil a formular uma lei que proteja as mulheres. Doutor Kojorowski, seu entendimento sobre esse tema. Bom, ficou claro que o mundo é machista, né? Temos aí 2 professores, deixou absolutamente claro que trata-se de um mundo machista, o Brasil é mais machista ainda. Então, nós não podemos aceitar a violência estrutural, dizer apenas que trata-se de uma questão estrutural. Eu acho que tem que ter, sim, concordo com a doutora Adriana, que tem que ter leis severas, mas para punição, até o atentado, né, para punição. E teríamos aqui no estado de São Paulo que levar a sério também, por exemplo, medida protetiva, violência doméstica. Por que não a utilização da tornozeleira? A tornozeleira seria perfeitamente adequada às medidas protetivas. Isso foi um artigo que eu trouxe com o doutor Calandra, desembargador Calandra, há muitos anos a gente vem debatendo isso, e alguns estados aplicam essa tornozeleira para as tentativas ou para as violências domésticas. Então,
são medidas preventivas que efetivam a questão da morte, porque senão ele vai tentar, como o professor Capano falou, ele vai tentar novamente e vai conseguir esse intento criminoso. Então, o que é importante é que as medidas sejam urgentes, elas têm que ser tratadas de forma urgente e com punições severas, seja para quem for, se é deputado, se não é, porque o feminicídio ele está solto e a violência doméstica pior ainda. Eu acho que nós temos que, através dos professores, dos deputados, dos formadores de opiniões, trabalhar rapidamente para que tenhamos leis e leis efetivas. Esse é o meu ponto de vista. Fabrício Garcia, para finalizar esse tópico com você, violência política crescendo contra a mulher, crescendo no país. Especificamente sobre essa pesquisa que foi do Twitter, o Twitter muitos chamam de Cracolândia das redes sociais, né? É muita troca de farpa, muita agressão, é uma rede social bem hostil. É provável que, se fizerem a pesquisa mais amplificada, né, trazendo outras questões, se encontre lá na rede social também muita agressão a outros grupos, tá? Eu vou trazer de novo a sardinha para a educação, né? A legislação ela trata a doença, mas a gente precisa prevenir a doença. Então, para a gente não chegar ao ponto de ter que punir as pessoas por conta de estupidez desse tipo, né, que é tratar as pessoas de forma diferente em função do sexo, da opinião, enfim, do grupo social, isso aí é uma coisa de gente idiota. Mas a gente está formando idiotas, infelizmente, em algumas nossas escolas, e a gente precisa trabalhar isso, precisa trabalhar a educação de forma mais humanizada e humanística. Tá? Até a educação clássica, que às vezes algumas pessoas confundem e a chamam de machista, ela não trata a mulher dessa forma, ela trata a mulher no sentido muito mais humanístico, no sentido de proteger, inclusive, o feminino, o ser feminino, enfim. Então, eu creio que a gente precisa repensar também o nosso currículo escolar, pensar em como nossos jovens e crianças devem trabalhar isso em suas mentes, porque só assim a gente vai diminuir no futuro esses casos e vai precisar de aplicar essas legislações em menor grau. Agora, a gente sempre debate aqui, Fabrício, essa questão do discurso que existe, é pela educação, e a gente não vê a coisa acontecer como deveria. É falta de competência, é falta de vontade política. Outro aspecto que a gente aborda aqui sempre, se você começar agora uma revolução da forma que precisa na educação, vai demorar muitos anos para a gente ter gerações formadas, bem formadas, para mudar o estado de coisas que a gente está verificando. Isso. Se pegarmos países como Singapura, por exemplo, eles demoraram 30, 40 anos para mudar o que acontecia lá, mudar todo o escopo social a partir da educação. E eles foram rápidos. Pegar a Alemanha pós-guerra, por aí também. Então, não dá para fazer mudanças rápidas na educação. Essa palavra revolução na educação ela não se encaixa bem, porque as mudanças na educação elas ocorrem naturalmente de forma mais lenta, e tem que ser assim, porque a gente não pode sair aplicando teses educacionais sem saber se realmente essas tais teses elas funcionam. Não dá para fazer experimentos na educação. Então, o que me deixa muito triste no Brasil é que existem soluções prontas, existem exemplos a serem seguidos, existem já ferramentas que podem ser aplicadas no Brasil, mas, infelizmente, boa parte da inteligência educacional brasileira fica procurando reinventar a roda, ao invés de seguir os exemplos prontos que nós temos lá fora, e até aqui dentro, a gente tem exemplo também aqui dentro. Então, infelizmente, falta gestão, não falta dinheiro. A educação no Brasil talvez seja a área que recebe mais recursos do setor público, principalmente, e também vem recebendo muito investimento no setor privado. Então, não é uma questão financeira. Até vontade, eu percebo que muita gente tem, muitos políticos têm, muita gente quer melhorar. No entanto, a gente realmente não tem gestão. A gente não consegue colocar as pessoas certas para fazer a gestão e aplicar os conceitos que precisam ser seguidos. Infelizmente, é por aí o problema. Faltando 26 minutos para 13h agora, programa Gente que Fala no ar, edição de segunda-feira. A gente vai fazer uma parada breve agora, golinho de água para cada um.
e a gente vai se refazer para a sequência desse debate, dessa análise no próximo bloco. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 25 minutos para 13h agora, estamos de volta, programa Gente que Fala, ao vivo pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Doutor Evandro Capano, olha, num caso recente, um juiz de Manaus concedeu medidas protetivas em favor de um homem homossexual que foi agredido por seus vizinhos. O magistrado aplicou a Lei Maria da Penha, por considerar que as agressões foram feitas no condomínio onde ele mora e que pode ser comparado ao ambiente doméstico. O homem foi ofendido por sua orientação sexual e depois agredido fisicamente. Agora, doutor Capano, o uso da Lei Maria da Penha para homossexuais ainda é polêmico por conta do seu artigo 2º, que afirma que ela se destina especificamente a mulheres. Pela sua experiência, a partir até da sua obra, advogando na Lei Maria da Penha, qual que é o entendimento? Isso mesmo, Mauro. Você vê, esse é um desdobramento da discussão que eu vinha trabalhando aí com a professora Adriana Ramalho, né? Você tem aí toda uma violência de gênero envolvendo violência de afeto, né? Agora, os tribunais têm reiteradamente entendido que Lei Maria da Penha é para proteger, né, gênero. E aí veja que aí nós poderíamos até entrar naquela discussão, né, que os tribunais também já estão acertadinho para nós, então o transexual, né, tá sem problema e acerta. O problema é quando a gente está falando do cisgênero masculino, né? O cisgênero masculino homossexual nos dá um problema porque ele, tecnicamente, Paulo, ele não tem direito à Lei Maria da Penha. E aí fica exatamente naquela situação em que eu estava dizendo, né? Ele tem uma relação de afeto, exatamente como tem um homem e uma mulher, né? Nós já não vamos discutir mais, essa discussão de se nós entendemos unidade familiar, união homoafetiva e tal. Isso, lá em 2009, eu tinha muito problema em sala de aula, hoje não tenho mais, quer discutir, discute com o Supremo Tribunal. Diz que a união homoafetiva está resolvido. Mas é a questão da proteção. Eu não consigo particularmente enxergar, Mauro, a diferença entre uma violência doméstica entre um homem e uma mulher, e ele se valendo da condição, né, de homem, né, nessa a espiral de violência, que a gente conhece bem, né? Primeiro empurra, primeiro xinga, né? Depois empurra, depois tranca, né? E aí a coisa vai numa crescente, numa outra relação que também é pautada em amor, é pautada em afeto, e a outra pessoa se declara, porque se ela se declara com uma questão de gênero feminino, ela tem proteção. Então, se apesar de ter nascido biologicamente masculino, ela se declara como gênero feminino, a lei a protege, né? O problema é o casal cisgênero, né, masculino, em que ele, portanto, não se declara, né, no gênero feminino. Mas veja que ele vem de uma relação de afeto, eles construíram patrimônio junto, eles construíram, né, uma vida junto, numa relação, não raras vezes, aliás, a regra é a relação da dependência emocional, da dependência do carinho e tudo mais, não mudou nada, são seres humanos, né? E aí a lei não proíbe. A decisão desse juiz, com certeza, Mauro, se nós formos olhar, ela muito provavelmente foi revogada, foi reformada no Tribunal de Justiça. Mas o problema não é esse. O problema é que isso causa, nesse caso, né, uma situação interessante, a situação do bom. Então, eu consegui uma protetiva, e a pessoa vai lá e descumpre. Você descumpriu uma medida protetiva hoje no Brasil, para quem nos ouve, né? Se você descobriu uma medida protetiva, você vai em cana, né? Já está muito errado a agressão anterior, né? O opressor,
e depois se descumprir é uma das coisas que funcionam no Brasil, me acreditem, a pessoa vai em cana, é o 28A, né, da Lei Maria da Penha. Imagine que a pessoa que aí teve essa pessoa que teve essa proteção garantida pela lei, desculpa, o juiz aí caminhou mal e garantiu nada. Porque se ele falar que, se eu romper a medida protetiva, a hora que alguém quiser fazer um crime de Lei Maria da Penha contra mim, óbvio que qualquer advogado vai falar, olha, desculpa, isso não se aplica ao meu cliente, né? Seria melhor o juiz ter colocado uma coisa que nós chamamos de astrentes ou multa cominatória. Seria melhor ele ter dado isso, mas isso não teria sido pelo crime, isso teria sido pelo cível, né? Seria interessante ele ter dado lá, assim, se entrar em contato, se chegar perto, tal, especialmente você me falou que era num condomínio e tal, multa de 10 mil reais por dia e tal. Aí a gente consegue segurar. Nesse caso, é melhor trabalhar enquanto não fazemos legislação, né? Seria interessante a gente trabalhar a multa combinatória. Porque veja que eu poderia, sei lá, o doutor Marco, né? Doutor Marco começa, porque eu não gosto do que você fala, Marco, e eu começo a te perseguir. Imagine isso. E aqui não tem nenhuma relação de afeto, não tem nenhuma relação, né? Não dá para falar nem que é feminicídio. Se eu te matar, Marco, não é feminicídio, né? E você vê, eu tenho desprezo pelo que você fala. Mas como não é em relação ao feminino, não tem nada, mas você não tem o direito de uma coisa que chama-se nos Estados Unidos da América restraining order, né? Você não tem uma ordem de restrição. Você não tem como falar para não chegar perto de você. As decisões, Mauro, que geralmente tem saído, a gente tenta segurar pelo cível, né? Mas não é o ideal realmente, né? Porque tem gente que também, no Brasil, em que nós temos vulnerabilidade econômica, além da vulnerabilidade social muito grande, você faz, cara, eu não vou, R$1.000 por dia se você chegar perto. O cara fala, eu não vou pagar, eu não tenho nada, eu vou lá e vou dar uns tapas em fulano de novo, né? Precisa de legislação mais contundente nesse sentido. Não é a legislação mais contundente, nós precisamos de legislação. Você vê, a Lei Maria da Penha não traz lá, o crime do 28A, na prática, Mauro, não vai deixar muita gente muito tempo na cadeia e tal, mas naquele momento em que você está ali com o problema instalado, em que o cidadão voltou, aí tem que ser um homem contra uma mulher, né? Voltou para pegar, para bater e tal, a gente consegue um flagrante. E aí a legislação, alguns detalhes, né? Você não paga a fiança na delegacia, você isso, você aquilo, você consegue coibir. A gente só precisa ajeitar a legislação. É exatamente a fala da Adriana Ramalho, né? A gente precisa ter comprometimento e trabalhar de maneira correta com gente que conhece do fato social lá na ponta, né? Não precisa ser pena de 300 anos, 500 anos, não precisamos disso. Nós precisamos só ajeitar a legislação, né? E aí a coisa funciona. Agora, faltando 18 minutos para 1h da tarde, a gente vai seguir com o próximo tema aqui do programa Gente que Fala. Fabrício, as avaliações de aprendizagem são as principais ferramentas que os professores possuem para auxiliar o processo educacional dos alunos. O sistema requer não apenas aplicação de conteúdo, mas dados e contexto individual de cada estudante. E com o objetivo de tornar essa etapa mais eficiente, pessoal, o Fabrício decidiu criar a Questione, é uma EdTech nordestina que oferece um sistema de gerenciamento de avaliações. O que a gente precisa saber a respeito sobre cultura de avaliação dos alunos, dos estudantes no Brasil, Fabrício? Pouca gente sabe, mas a avaliação de estudantes não avalia apenas o estudante, né? Quando a gente avalia o estudante, a gente está avaliando todo o processo educacional, inclusive o trabalho dos professores, o desempenho da escola ou da universidade, o direcionamento de políticas públicas, no caso do serviço público. Então, essa área de avaliação de estudantes, ela vem sendo desenvolvida no Brasil, ela evoluiu mais, vamos dizer assim, a partir no início dos anos 2000, quando o MEC começou a implementar novos sistemas de avaliação que, a partir deles, surgiram o Enem, o SAEB, essas avaliações mais modernas aplicadas hoje institucionalmente pelo INEP. E esses modelos podem ser considerados uma grande evolução para a educação brasileira. Pena que a gente tem essa evolução 40 anos depois, né, de países como Holanda, Estados Unidos, etc. Quer dizer, eles já vinham aplicando modelos semelhantes já no final da década de 60, 1960, e o Brasil só começou a evoluir bem com relação a isso aí nos anos 2000. Hoje, nós temos um déficit provavelmente muito grande, fruto da pandemia, e a gente não sabe o tamanho do buraco, né? Hoje não temos dados acerca de como está a educação brasileira no período pós-pandemia,
porque não temos bons sistemas de avaliação e de coleta de dados. Porque o que é avaliar? Avaliar é você coletar dado, coletar informação, né? E isso atinge várias dimensões da educação brasileira. Então, você tem um problema hoje no setor público, porque você não consegue direcionar bem as políticas públicas de educação, porque a gente tem dados suficientes para poder fazer esse direcionamento. Quando você vai lá para a dimensão, vamos dizer assim, mais inferior, né, a nível de famílias, de pais, de estudantes, hoje não temos um ranqueamento de escolas. Hoje, se um pai, um responsável, quiser identificar dentro do escopo do serviço público quais são as melhores escolas, o que é que ele deve procurar em termos de escola para poder matricular o seu filho, ele não tem esse direito, porque ele não tem essa informação. Então, ele fica com a escola que ele acha que pode ser a melhor. A mesma coisa acontece no setor privado. Então, infelizmente, a coisa está um pouco bagunçada nessa área. E foi isso que nos fez criar a Questione, que é uma empresa focada em avaliação. E desde 2015 a gente implementa sistemas de avaliação no Brasil todo, em escolas e universidades. E a ideia é, claro que é uma empresa e que precisa ganhar dinheiro, ter recursos, etc. Mas a nossa missão, enquanto empresa, é melhorar os processos de avaliação no Brasil e, assim, melhorar a educação brasileira. E eu espero que esses conceitos educacionais eles comecem a serem capilarizados em nossa educação e que a gente possa ter uma ideia melhor da importância da avaliação para a educação brasileira. Fabrício, e quando a gente vai ter um projeto de educação, um projeto de Estado e não um projeto de governo, que esse é um dos problemas também, né? Muda o partido político, muda o espectro político e aí as coisas são automaticamente destruídas, o que impede. Eu até usei antes, né, a palavra revolução, e você me alertou que não deve ser esse o termo, é sempre, na verdade, um processo devagar, paulatino, né, e que leva tempo, mas com essa ruptura de tempos em tempos, esse processo paulatino acaba sendo comprometido. Na prática, o que a gente tem no Brasil não é nenhuma ruptura, é a continuidade da destruição, né? Então, um governo entra, ele apenas continua tudo de ruim que o outro estava fazendo. É uma coisa impressionante que acontece na educação. A educação, ela se baseia num tripé, tá? Claro que tem outras coisas, mas de maneira simplista eu vou colocar esse tripé como o principal para que a gente evolua na educação. A primeira parte do tripé é o currículo. Tá? Então, a gente precisa de currículos audaciosos que contemplem as competências e habilidades que serão exigidas dos nossos estudantes no futuro, um currículo que realmente tenha a coragem de trazer os conhecimentos que são necessários para uma sociedade moderna. Esse é o primeiro ponto. A gente não tem esse currículo em nenhum âmbito, nem no ensino básico, nem no ensino superior. Isso está muito rudimentar ainda. Temos a BNCC no ensino básico, mas é uma proposta de base curricular também muito rudimentar, diferentemente de países como... Cito sempre a Singapura porque é a bola da vez da educação mundial, então é um case a ser estudado. O outro ponto é a avaliação dos estudantes, que eu acabei de falar para vocês, que é muito importante para direcionar tudo. Então, tem que ter bons processos de avaliação em vários níveis. E o terceiro ponto é o material didático. Tá? Então, o nosso material didático, principalmente a nível de ensino básico, tem caído muito de qualidade. Teria um quarto ponto, que eu não vou nem citar aqui, mas vou citar, mas não vou aprofundar, que é a capacitação contínua de professores, é você ter professores qualificados. Mas isso demanda muito tempo. Tá? A gente não consegue colocar professores no mercado de maneira rápida, com um alto nível de qualificação. E fala-se até que vamos ter um apagão de professores nos próximos anos. Quer dizer, o problema não vai ser nem ter um professor mais ou menos qualificado, o problema é se a gente vai ter professores suficientes. Então, a gente está numa situação educacional de calamidade. E ninguém, eu não vejo ninguém, principalmente os políticos, as pessoas que têm poder para fazer alguma coisa, falar sobre isso. E isso vai ser um gargalo muito grande para a nossa economia, para o nosso desenvolvimento, e não dá para esperar, tem que começar a ser feito hoje. Faltando 12 minutos para 1h, programa Gente que Fala prosseguindo por aqui, a gente vai para o próximo tema. Dr. Marco Kojorowski, antes do próximo tema, só para atualizar aqui, estádio Al Janoub, lá no Catar,
Japão e Croácia, intervalo do jogo, e o Japão, por enquanto, vencendo a Croácia, com gol do Maeda aos 43 minutos do segundo tempo. A Croácia, que é atual vice-campeã mundial. E esse jogo interessa diretamente ao Brasil, porque Brasil, se passar pela Coreia do Sul, daqui a pouco, vai enfrentar o vencedor de Japão e Croácia. Mas vamos aqui, Dr. Korzorowski, com a chegada das festas de fim de ano, o consumidor precisa tomar o máximo de cuidado na hora de preencher seus dados pessoais em cadastros virtuais das lojas durante as compras, já que as informações podem parar nas mãos dos criminosos aí com esses cadastros maliciosos, né? A pergunta que todos fazem, Dr. Marco Korzorowski, dá para proteger os dados pessoais nesse mundo todo digitalizado? Fica todo mundo sempre achando que está tudo bem e de repente não está, né? Então, Mauro, o web espectador, ele vê lá um cadastro, fica doido para entrar, pegar os descontos, né? Mas, de uma certa forma, dá para proteger os dados. Isso depende muito do consumidor. Então, a gente sempre sugere algumas medidas que elas vão impactar em forma positiva para que não seja utilizado o cadastro e os dados da pessoa por um criminoso virtual, né? Então, o cadastro, a pessoa deve fazer somente no site da empresa que confia, naquele site oficial, né? Então, ele entra lá numa loja, ele tem que saber primeiro se aquela loja virtual, se aquele site é oficial daquela loja. Primeira questão que a pessoa tem que tratar, né? Tem que verificar. E as trocas e atualizações de senha é uma coisa difícil que quase todos nós não fazemos, via de regra, mas eu acabei aprendendo até pelo meu notebook. Cada 3 meses sou obrigado a trocar senhas. Então, é uma medida extremamente interessante, ela é dificultosa para nós, mas ela é interessante à medida que você trocando as senhas, as pessoas não vão tendo mais contato, ainda que tenha a sua senha anterior, elas não vão tendo mais acesso aos seus cadastros, né? Aos seus dados pessoais. Então, é muito importante a troca de senha. O grande problema é como eu vou armazenar essas senhas. Tem muita gente que, os jovens já armazenam nas nuvens, alguns armazenam em papéis e guardam em certo local na carteira ou numa gaveta. O importante é que a gente tenha essa troca de senha e para cada site uma senha. É trabalhoso, mas é muito interessante. Uma coisa que também a gente aborda nesse artigo que foi publicado sexta e hoje é o registro das reclamações. É muito importante que a gente registre as reclamações com esses sites que a gente faz cadastramento, porque o site ele coloca lá o nível de propaganda, de desconto, e ele acaba não atendendo ou não tendo produto. Então, é importante que você registre, até para que você possa reclamar posteriormente, ou se você achar por bem, entrar com uma medida judicial. São medidas importantes. E uma medida que é antiga, mas que a gente acaba se esquecendo, é entrar em links, especialmente e-mails ou mensagens de texto. Então, não entre em links, né? É importante que a gente observe, veja de onde veio a origem das mensagens e que a gente possa, depois de fazer um estudo, saber se o link que nós estamos entrando, nós não estamos entrando de uma forma, em um canal errado, em um canal não oficial. São algumas dicas que a gente pode dar para agora, para o final do ano, Mauro, porque as compras virtuais é uma coqueluche, né? Não é só compra de mercadoria, de comida, enfim, qualquer consumo, nós estamos utilizando muitas plataformas. Eu acho que é importante a gente ter esses cuidados, e são cuidados básicos que a gente pode evitar, sim, o mau uso dos nossos dados, especialmente agora com a LGPD, né, em nosso favor, em favor do consumidor, junto com o Código de Defesa do Consumidor e outras leis que a gente pode estar se protegendo juridicamente. Então, Pois é, doutor Korzorowski, Lei Geral de Proteção de Dados, cujo objetivo é proteger os dados. 100% de garantia de que os dados estarão protegidos? Negativo.
Nós temos que ficar em cima, inclusive bancos de dados. Existem bancos de dados muitos bancos de dados sérios, eu não vou aqui tratar o nome de cada um, mas teve um banco de dados que teve os seus dados roubados e foram vendidos e revendidos para terceiros. Então, nós temos que ficar de olho, sim, nós temos que ficar consultando, sim, periodicamente, para a gente saber se não estão utilizando os nossos dados, nossas imagens, até porque o crime virtual... Mas como é que a gente descobre isso? Se estão usando ou não? Eu acho que as pesquisas são importantes, a gente tem que ter uma fonte de... nossos bancos de dados junto aos nossos bancos, instituições financeiras, bancos digitais. Nós temos que sempre estar pesquisando no mercado, sempre estar buscando na internet essas informações para saber se os nossos dados não estão sendo utilizados de forma indevida, né? Mas é difícil, temos que ficar muito atentos, especialmente quem utiliza plataformas pela internet. Legal. 5 minutos para 1 da tarde agora, a gente tem um pouquinho tempo aqui, perguntas da nossa audiência, então eu vou pedir brevidade a todos aqui nas respostas. O doutor Kojorowski está falando, então eu já vou com você, Kojorowski. As perspectivas comerciais previstas pela FEComércio para 2023. É a pergunta aqui do seu Jaime do Jardim Bonfilholi, ele quer saber. Muito obrigado. Eu acho que as perspectivas são as melhores. 2023, se Deus quiser, nós vamos estar livres do Covid, ou nós vamos estar livres aí dessa pandemia, e as perspectivas, no meu pensamento, são as melhores. Eu acho que as plataformas vão vir com muita inteligência para a gente e vão nos dar aquilo que a gente quer, a coisa positiva, usufruir dos meios, de todos os meios de plataformas digitais para que a gente possa comprar com segurança e fazer transações, negócios. Então, eu tenho uma expectativa muito positiva. Doutora Adriana, chamo de doutora, não, né? Pergunta aqui da Daniela Neves, ela está no Instagram, o que poderia ser feito pelo poder público? Ela pergunta para reduzir o estrago que a pandemia fez em relação aos empregos para as mulheres. Bom, eu acho que parcerias, eu acho que convênios junto à prefeitura, iniciativa da prefeitura, tanto o governo municipal quanto o governo estadual, eu acho que é primordial o poder público tomar frente nessa situação e fazer convênios. Quando a gente fala convênios com o SEBRAE, cursos de qualificação, de capacitação, incentivo no empreendedorismo, a questão da economia criativa, que agora está voltando às discussões de uma forma muito mais direcionada. Eu acho que os pequenos, micros e nanos empreendedores têm cada vez mais se destacado no meio da sociedade, então isso precisa ser maior e melhor elaborado no poder público, políticas públicas que incentivam a nossa sociedade a tomarem essas frentes, a terem essa proatividade. Então, eu acho que a questão de convênios com o poder público e o poder privado, as empresas, eu te dou um exemplo, por exemplo, das centrais sindicais, a UGT, que tem um convênio e que uma vez por ano ele faz o feirão do emprego, junto com a Prefeitura de São Paulo e junto com o governo do Estado de São Paulo. Então, é um exemplo de convênio. Então, uma vez por ano é feita ali essa parceria com empresas do setor do comércio e conseguir identificar os currículos e fazer os devidos encaminhamentos. Mas o curso de qualificação e o incentivo à economia criativa tem sido, para mim, a maior e melhor vertente para ajudar a sociedade. Doutor Evandro, o Marco Aurélio Martins no Facebook pergunta se alguém no Brasil já foi preso por assédio sexual. Bem rapidinho, bem breve, por favor. A pergunta dele é o que ele entende por preso, né? Se ele diz o preso em flagrante, já existiu sim, é possível, né? Agora, a sentença condenatória final é mais difícil porque a pena é muito pequenininha, mas a prisão em flagrante é possível e já existiu sim. Fabrício, Juliana Rocha no YouTube pergunta, na sua opinião, por que o Enem desse ano teve um índice tão alto de abstenção? Interessantemente, a gente deu uma virada demográfica, esse é o primeiro fator, né? Então, a tendência é que realmente tenhamos uma procura menor no ensino básico, o número de alunos menores já vem caindo já ao longo dos últimos anos. Inclusive, o número de vagas ociosas no ensino básico, inclusive no setor público também, tem aumentado, tá? Então, esse é um ponto.
O segundo ponto é a evasão. Então, temos uma evasão escolar muito alta e vem aumentando. A sensação de que a escola está cumprindo a sua tarefa, trazendo o conhecimento necessário aos seus estudantes e para a sociedade, ela tem diminuído, quer dizer, as famílias não estão acreditando mais na escola como antes. Esse é um ponto também de desmotivação. Enfim, é multifatorial. Mas só pela curva demográfica a gente deve ter uma queda nos próximos anos. Pessoal, muito obrigado. Vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. A gente recebeu aqui a Adriana Ramalho, empresária, ex-vereadora paulistana, afiliada ao PSD, o doutor Evandro Capano, advogado, professor, doutor em Direito de Estado e relator da 23ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo, doutor Marco Kojorowski, advogado, membro do Conselho Superior de Direito da FEComércio São Paulo, e o Fabrício Garcia, empresário, professor, palestrante, sócio fundador e CEO da plataforma Questione, que está com a gente lá direto de João Pessoa, na Paraíba. Muito obrigado pela presença de vocês, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, que é uma realização da ABECOM, na técnica da OTV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na OTV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e você do outro lado, espectador, você internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente se despede por aqui. Obrigado pela audiência. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo pela OTV e também pelas redes sociais. E hoje, então, boa sorte à seleção brasileira lá no Catar, na partida contra a Coreia do Sul. Gente, um abraço a todos. Tchau, até amanhã.